Olá, meu nome é Odete Maria Barbosa dos Santos. Eu sou aluna do Polo de São José dos Pinhais, no Paraná, na disciplina de História do Cristianismo das Comunidades Cristãs Primitivas e Reforma Protestante, professor Saulo Justiniano. O tema da minha aula é o Templo de Jerusalém. Quero começar falando sobre onde se situava o templo. O templo se situava no cume do Monte Moriá, também chamado de Templo do Monte, né? Ou melhor, Monte do Templo, no leste de Jerusalém. De acordo com a Torá, que é a Bíblia hebraica, o primeiro templo foi construído no local onde Abraão havia oferecido Isaac, seu filho, como sacrifício, que vai estar lá em Gênesis capítulo 22. De acordo com alguns estudos, após sua construção, o templo permaneceu 13 anos sem ser usado por motivos desconhecidos. O primeiro templo foi construído pelo rei Salomão, apesar de ser desejo de seu filho, de seu pai, o rei Davi. A Bíblia vai dizer que ele tinha as mãos sujas de sangue, né? E seu filho Salomão que vai construir. Nós vamos ver isso lá em 2ª Crônica, né? A partir do capítulo 1. Antes da construção do templo do Senhor, o que os hebreus tinham era o tabernáculo, que era um templo móvel, devido à necessidade mesmo do povo que vivia no deserto. Eu acredito, assim, como eles mudavam constantemente, né? Não tinha condição de ter um templo fixo, né? Este templo foi saqueado várias vezes e acabou por ser totalmente incendiado e destruído por Nabucodonosor II, em 587 a.C., né, que vai levar todos os tesouros para a Babilônia e vai levar o povo judeu como um escravo, né, durante 70 anos. A construção do segundo templo começou a ser construído quando os judeus voltaram do exílio, né, após 70 anos da Babilônia, e sob a orientação de Zorobabel, né, em 536 a.C., começa-se a construção do segundo templo. Nós vamos ver que esta construção foi engrandecida pelo rei Herodes a partir do ano 19 a.C. A Bíblia diz assim, que o Senhor despertou o espírito de Ciro, rei da Pérsia, e assim ele permitiu não só o retorno dos exilados à sua terra original, mas também os trabalhos de construção no segundo templo. Nós vamos ver isso em Esdras, né? E também falando sobre o segundo templo no livro de Ageu. A sua construção foi interrompida durante o reinado de Ciro e retomada em 521 a.C., no segundo ano de Dario I. Nós vamos observar que aqueles objetos considerados sagrados, de extrema importância para o povo judeu, não estavam no segundo templo. Nós vamos observar que, diferentemente do primeiro, né? O segundo templo não tinha a Arca da Aliança, as pedras Urim e Tumim, o óleo sagrado, as tábuas dos 10 mandamentos, o fogo sagrado, os vasos que continham maná, nem o cajado de Arão. No ano 70 depois de Cristo, esse segundo templo foi destruído por Tito, e que mais tarde, né, se torna imperador de Roma. E nós vamos ver o cumprimento de uma profecia, né, que nós vamos
vê lá na Bíblia, no Novo Testamento, né, em Lucas capítulo 21, onde Jesus vai dizer assim, ó, quanto a estas coisas que vedes, dias virão em que não se deixará pedra sobre pedra que não seja derrubada. E foi destruído o templo, né? Hoje permanece somente um muro desse templo chamado Muro das Lamentações ou Muro Ocidental. Eu quero agora comentar um pouco sobre os aspectos religiosos, políticos e econômicos, ou melhor, religiosos, econômicos e políticos, né, do templo na vida do povo judeu. Destacando que, no aspecto religioso, os templos, né, ou o Templo de Jerusalém, era o centro de culto e adoração do povo judeu a Javé. Alguns estudiosos reconhecem como o templo de Deus, né, o ponto de ligação entre Deus e o homem aqui na terra. Outra coisa muito importante no aspecto religioso é que era o símbolo máximo do monoteísmo da época. Lembra que nós comentamos que o povo judeu agora era quando eles destruíam, né? A gente vai ver quando os romanos, quando os babilônios destruíram o templo, eles estavam destruindo toda a força, né? Que tinha todo o poder do povo, símbolo de poder do povo judeu. A respeito de um dos aspectos religiosos, todo judeu tinha que 3 vezes ao ano ir adorar ao Senhor no templo, especialmente nas festas, né? Tinha uma festa que era muito importante. Alguns estudiosos vão nos dizer que Jerusalém recebia mais ou menos 1,5 milhão de pessoas para a festa da Páscoa, né? Porque todo judeu tinha que, pelo menos 3 vezes na vida, né? 3 vezes no ano, visitar Jerusalém, adorar Javé em Jerusalém. E como nessas festas, né, recebia-se muitos judeus, o comércio de Jerusalém era intenso, né? Nós vamos observar que, além do templo ser um tipo de banco em que os ricos depositavam seus bens e empregavam mão de obra de primeira classe, era recebido muitas ofertas milionárias aos sacerdotes e sumos sacerdotes, né? Era comum também que, a partir dos 2 anos de idade, todo judeu de sexo masculino, a família enviava uma contribuição de 1 dracma para o templo. Além do mais, frutas e animais para sacrifícios eram todos comprados no comércio de Jerusalém. Ficava num compartimento, né, dentro do templo. Os sacerdotes recebiam a 10ª parte dos produtos agrícolas de toda a região. A primeira cria de todos os animais e um grande valor em dinheiro era ofertado aos sacerdotes pelo nascimento de cada primogênito. Então a família nascia uma criança, o primeiro filho de cada família judia, né? Os pais ofertavam aos sacerdotes, ou aos sumos sacerdotes, uma oferta generosa com 1 dracma, que era a moeda da época. Falando do aspecto político, a religião e a política eram extremamente interligadas, né? É bom lembrar que os títulos mais importantes dentro do judaísmo pertenciam àqueles que tinham dinheiro, que podiam comprar. Logo, ter dinheiro é ter poder.
Nós observamos muito isso na Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento, né, quando Jesus fala dos saduceus e fariseus, que representavam, né, essa classe de poderosos dentro do judaísmo. Recentemente, como que a gente observa, né, Jerusalém? Porque como nós vimos, o muro, hoje só se tem o muro do Templo de Jerusalém, só ficou o muro, né, o muro das lamentações. Mas que mais que a gente pode observar hoje, né? Hoje há uma mesquita no local, tá? Chamado Domo da Rocha ou Mesquita de Omar, tá? E dentro desta mesquita há uma pedra, né? No meio da mesquita há uma pedra, né? Onde são feitos sacrifícios pelos palestinos. Quanto às disputas, nós observamos que ao longo da história, Jerusalém sempre foi considerada sagrada para as 3 maiores religiões do mundo: o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Isso faz com que seja ponto de conflito realmente, né, entre os povos. No judaísmo, nós vamos ver que a cidade foi escolhida por Deus para ser o local da construção do templo. No cristianismo, nós vamos observar que foi o local de crucificação e ressurreição de Jesus Cristo. E no islamismo é o 3º lugar mais sagrado depois de Meca e Medina, onde o profeta Maomé fez a sua jornada noturna. E para terminar nossa explanação, eu gostaria de fazer 2 observações, né? Um fato muito importante assim foi que em 2017, além de reconhecer Jerusalém como capital de Israel, os Estados Unidos transferiram sua representação diplomática de Tel Aviv para Jerusalém. Nem precisa dizer como esta decisão mexeu com os sentimentos nacionalistas entre israelenses e palestinos. E atualmente estamos vivendo um período de muita tristeza, né? Por causa do conflito entre palestinos e israelenses, causado pelo ataque do grupo Hamas a Israel, em que, infelizmente, de ambos os lados, milhares de vidas, né, têm sido ceifadas todos os dias por disputa de territórios. Então, nós não sabemos como que vai terminar, né, esta guerra tão sangrenta e tão triste para o mundo entre palestinos e israelenses. Muito obrigada. Deus abençoe.